Atenção, alunos da Escola Francisco Nunes. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Pessoal, como não deu tempo para a gente fazer aquela correção, teve algumas turmas que não consegui fazer a correção das atividades. Então a gente vai fazer essa correção, fazer a explicação das respostas por aqui, tá certo? Então acompanhem aí e verifiquem se está parecido com o caderno de vocês, porque vocês vão se basear por essas respostas também para o dia da prova, tá certo? Vamos lá então, olha, a primeira pergunta, tá aqui ó, atividade do segundo ano. A primeira pergunta diz assim, ó: o que a arte representa para a natureza humana? Tá? E a resposta diz assim: a arte ela é considerada uma expressão intrínseca à natureza humana. Intrínseca quer dizer que pertence apenas a essa natureza humana. A arte ela não vai se manifestar com os outros seres vivos. Ela pertence apenas à nossa natureza, à natureza humana. Por isso que ela é intrínseca à natureza humana. Ela é uma manifestação que vai além do simples ato de criar. Se bem que o ato de criar não é tão simples assim, alcançando a essência da experiência humana. Então, pessoal, a arte ela está ligada com a nossa natureza humana, tá certo? Prestem bem atenção, olhem essa imagem aqui, vocês vão verificar aqui, olha, essa imagem ela está representando um pouco da natureza humana, nossas conexões, nossas raízes. E através dessa imagem vocês podem entender mais ainda sobre o significado dessa resposta aqui da primeira questão. Tá certo? Observem bem aí. Vamos para a segunda questão agora. A segunda questão diz assim, ó: como a arte pode ser vista como um espelho da sociedade? Olha só. Resposta: a arte ela reflete os valores. Os valores são aquilo que as pessoas acreditam, a maneira que elas pensam nas coisas da vida, os desafios e transformações de uma sociedade em determinado momento, desempenhando um papel de cronista. De cronista quer dizer de escritor, registrando eventos marcantes. Então, a arte ela reflete a realidade da sociedade, porque a arte ela vai trabalhar com o mundo da ficção. E esse mundo da ficção, e muitas vezes, ele vai refletir aquilo que a realidade mostra para ele, como se fosse um espelho. Assim como nessa imagem aqui, olha. Vejam essa imagem, as pessoas se olhando no espelho. Olha só, a imagem revelada no espelho, ela é o reflexo de uma realidade, mas ela não é a realidade propriamente. Entenderam? Então a arte ela vai se inspirar naquilo que a gente vive, na nossa realidade, para poder criar as suas obras, que são obras do mundo da ficção. Tudo bem, gente? Essa imagem aqui está representando tudo isso. Então vamos agora para a terceira questão, que diz assim: qual é a função documental da arte ao longo da história? Olha só, nessa pergunta ele está colocando aqui a arte como documento, que a arte serve também como uma forma de documentar fatos históricos. Quando você abre um livro de história, você vê que lá tem várias imagens de obras de arte, entenderam? E essas imagens, elas vão documentando as épocas, os períodos da história da humanidade. Então a resposta diz assim, ó: a arte ela atua como um arquivo vivo da condição humana.
Vai ser um arquivo vivo, significa que vai ficando guardado no arquivo momentos da história da humanidade, proporcionando um meio de compreensão e interpretação das complexidades da existência. Então, o artista ele vai documentar aquilo que ele vive na época dele, como nessa obra aqui, ó, essa imagem. Vejam essa imagem aqui, tem um artista, ele está fazendo um desenho daquilo que ele está vendo naquela época, entenderam? Aí passa o tempo, o artista morre, aquela paisagem vai mudar e resta pra gente aquele registro, aquele documento que faz a gente compreender como era que as pessoas viviam naquela época, como eram as paisagens, como eram os costumes, como as pessoas se vestiam. Então, isso traz pra gente muito conhecimento de épocas diferentes, que faz crescer a nossa bagagem cultural também. Tá certo, gente? Agora vamos para a quarta questão. A quarta questão, ela pergunta assim, ó: como a diversidade de estilos artísticos contribui para a identidade cultural? Olha, a diversidade de estilos artísticos, pessoal, ela quer dizer, aqui eu estou querendo dizer que existem várias formas de produção artística. Não existe só uma forma de se produzir arte. Você pode produzir arte através da música, através do teatro, através da dança, através da pintura, do desenho, do artesanato também, do cinema. Existem inúmeras formas. Então, aqui na resposta vai dizer assim, ó: a diversidade de estilos artísticos ao redor do mundo reflete a riqueza da diversidade cultural humana. Quer dizer que a cultura humana ela é rica, ela tem vários tipos de conhecimentos. Então, preservando tradições, transmitindo mitos e lendas. E transmitindo mitos e lendas, porque muitas vezes essa cultura, essa arte, ela vai passando de geração em geração. O avô ensina pro pai, o pai ensina pro filho, o filho ensina pro neto, e assim vai passando. Então, isso vai conectando gerações, ó. Por que vai conectando gerações? Porque a arte, as obras, vão ficando para gerações futuras. Elas vão ficando para essas gerações futuras. Como, por exemplo, olha, essa imagem aqui está representando aqui a diversidade de estilos artísticos. Vejam só que nessa imagem você tem aqui, ó, diferentes estilos artísticos. Esses diferentes estilos artísticos vão ficando registrados como forma de documento e vão passando de geração em geração. Assim a gente hoje em dia pode escutar uma música dos anos 70, dos anos 80, a gente pode ver pinturas, né, de séculos passados também. E assim vai, pessoal. Assim a gente vai compreendendo e aprendendo que a arte ela é diversa e ela serve também como um documento para as futuras gerações. Vamos para a quinta questão, que diz assim, ó: além da função documental, de que maneira a arte serve como meio de autoexpressão? Além da função documental, olha só. Então, a resposta diz assim: a arte é um meio de autoexpressão pessoal e coletiva. Por que ela é pessoal? Porque a arte ela vai transmitir a maneira que você sente as coisas, seus sentimentos, as suas memórias. São coisas que só você já viveu, outras pessoas não viveram igual a você. Então a arte ela vai expressar esse lado do pessoal, do individual, mas também ela vai expressar o lado coletivo, ou seja, algumas obras podem representar toda uma comunidade. Como eu dei o exemplo na aula, lá em Salinas vocês vão ter o farol de Salinas. Aquele farol está representando toda a comunidade de Salinas.
Em Pirabas, vocês vão ter a Pedra do Rei Sabá. Na Pedra do Rei Sabá, vocês vão estar associados nessa obra lá, que é feita pela natureza, né? Essa obra vai estar associada à comunidade pirabense. Então, a arte é um meio de autoexpressão pessoal e coletiva também, permitindo que os artistas explorem suas emoções, questionem a realidade e ofereçam novas perspectivas. Ok? Então aqui essa imagem, por exemplo, que vocês estão vendo agora, ela representa um pouco dessa questão, olha. Várias pessoas se expressando artisticamente, cada um com uma forma de arte diferente. Então é assim vai acontecendo no mundo da arte. Vamos agora para a sexta questão. Olha, a sexta questão diz assim: como a audiência interage com a arte de maneira única? Como a audiência interage com a arte de maneira única? Olha só, a audiência, pessoal, ela vai atribuir significados. Primeiramente, como eu já expliquei, o que é a audiência? A audiência é a relação de comunicação que você está tendo com a obra. Se você, por exemplo, está ali parado na frente de um quadro, como nessa imagem aqui, ó, eu estou mostrando agora para vocês, parado na frente de um quadro, de uma pintura, essa pintura vai te passar emoções, ela vai fazer você sentir ela de uma determinada forma que só você vai sentir. Então a audiência ela vai atribuir significados pessoais e interpreta as mensagens artísticas de acordo com as suas experiências individuais, tá bom? Porque nós temos experiências individuais e a arte pode fazer lembrar essas experiências que nós já vivemos na nossa vida. Como, por exemplo, você pode ter ouvido uma música que marcou algum momento na sua vida, e ela vai lembrar, é uma experiência individual que só você teve. Então, tornando a interação com a arte uma experiência subjetiva. Subjetiva quer dizer que ela está apenas dentro da sua subjetividade, dentro do indivíduo, dentro de cada um. Cada um interpreta de uma forma, de uma maneira, tá certo? Como nessa imagem que eu mostro para vocês aqui. Agora vamos para a sétima questão. Como a arte contribui para o desenvolvimento humano na esfera educacional? Olha, pessoal, assim, ó, a resposta: o contato com diferentes formas de expressão artística na educação estimula a criatividade, ou seja, você se torna capaz de criar, de resolver problemas através da sua criatividade. Ela também vai promover o pensamento crítico, você vai saber falar mais sobre alguma condição, alguma obra, alguma coisa que você viu, algum questionamento você pode fazer. Então você vai poder, vai saber falar sobre qualquer determinado assunto, porque ela promove o teu pensamento crítico. Então a crítica é a opinião que você tem para falar sobre determinada coisa. E contribui para o desenvolvimento emocional e cognitivo. Vai trabalhar também no mundo da emoção, naquela esfera emocional, onde a arte vai ajudar ao ser humano a ter controle sobre as suas emoções, a equilibrar o seu mundo emocional. Tá certo, pessoal? Como nessa imagem aqui que vocês estão vendo agora, ó. Essa imagem, ela representa um pouco dessa resposta aqui. Observem aí, ó. Muito bem, agora vamos para a última questão, que é a 8, que diz assim, ó: em que contexto a arte é utilizada como ferramenta terapêutica?
Aí a resposta, olha só, na terapia, a arte ela é utilizada como uma ferramenta poderosa para a expressão de sentimentos, permitindo que indivíduos explorem e compreendam aspectos de si mesmos, difíceis de articular verbalmente. Então a arte ela também vai entrar na esfera da terapia, onde ela vai funcionar como um mecanismo de recuperação daquelas pessoas que têm problemas emocionais, problemas mentais também, como a depressão, né? Então, o ser humano, quando ele entra em contato com a arte, ele promove um equilíbrio da sua mente. Ele vai começar a compreender como funciona a própria mente dele, ele vai expressar aqueles sentimentos e emoções através de uma pintura, através de uma música. Assim ele começa a ter um autocontrole melhor das suas emoções, para ele não ficar se estressando por aí, não fazer nenhum tipo de agressividade, né? Não ficar triste, não ficar depressivo. Então, pessoal, essas são as questões, espero que vocês tenham compreendido, tá? Comentem aí no canal, coloquem o nome e a turma de vocês, para a gente poder interagir aqui, tá? Muito obrigado, valeu!